Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez tenho aqui connosco a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Como é que estás, Ema? Como é que foi esse fim de semana? Olá, Léo. Olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. O meu fim de semana foi bom, bem como uma semana recheada de muito handball. E acho que tivemos uma semana interessante para o handball português, principalmente falando nos resultados europeus, que vamos ter a oportunidade de comentar agora, daqui a um bocadinho. Exatamente, vamos começar já pelos resultados das equipas portuguesas nas competições europeias. Antes de entrarmos na análise propriamente dita dos resultados, importa relembrar a todos que já estamos a anunciar e já anunciamos praticamente todos os candidatos, as opções de voto para os prémios 7 metros 2021, depois daquilo que aconteceu o ano passado e que toda a gente pareceu gostar, tivemos uma grande afluência de votos este ano. Vamos fazer exatamente o mesmo, temos 4 candidatos para cada categoria e vamos então depois disponibilizar essa votação no nosso site para irem lá e deixarem a vossa opinião relativamente a quem acharam que mais destacou em cada uma das categorias que nós apresentamos este ano. Portanto, não deve demorar muito tempo. Na altura que estiveres a ouvir ou a ver este episódio, já deve estar disponível, já deve estar concluída a apresentação dos candidatos e também já deve estar aberta essa votação, portanto, na altura depois, se calhar depois não, agora mesmo, paras do episódio, vais lá, votas assim muito fast, ou votas enquanto estás a ouvir o episódio, porque tens essa possibilidade, não é, Emma? Portanto, se calhar fazemos assim aqui um 2 em 1, multitasking, e consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo para nos dizeres, na tua opinião, quem foram os melhores deste ano que está prestes a terminar. E Emma, está prestes a terminar este ano, um ano, tal como tu disseste, recheado de bons momentos e que teve, nesta última semana, também muitos momentos de destaque. Se calhar começarmos com a Liga dos Campeões, uma vez que foi o último jogo a ser realizado, o Porto que venceu o Kielce, e nós falámos aqui no último episódio sobre a importância que este triunfo podia ter nas aspirações do Porto relativamente a passar à fase eliminar da Liga dos Campeões. Não foi um jogo de todo fácil, sabíamos que o Porto em casa normalmente tende a galvanizar-se e a fazer exibições históricas, já o tinha sido frente ao Barça e agora também conseguir bater um Kielce que está a ser uma das principais equipas e um dos principais favoritos nesta Liga dos Campeões. Aquilo que eu te pergunto no fundo é o que é que tu achaste da forma como o Porto se apresentou, sabendo desde logo da pressão que tinha em cima, porque uma derrota iria dificultar ainda mais a sua possível continuação e o avançar nesta Liga dos Campeões, e portanto foi um triunfo, acho que concordas aqui comigo, chave, e que no fundo também acaba por relançar ainda mais a candidatura do Porto àquilo que vão ser depois a fase eliminar da Liga dos Campeões. Sim, à semelhança do que comentamos aqui no último episódio, este jogo com o Kielce era um jogo importante para as aspirações portistas, sabendo, claro, que uma derrota não iria ser o fim do Porto, mas conquistar pontos aqui perante o Kielce foi muito importante, ainda para mais porque tivemos na mesma jornada o Flensburg a vencer o Veszprém e o Dinamo Bucareste também acabou por somar pontos frente ao Motor, e as contas deste grupo estão muito abertas e qualquer ponto que o Porto possa somar é muito importante, ainda para mais quando falamos do crónico campeão polaco e grande candidato a vencer esta Liga dos Campeões, que é o Kielce. E como falaste muito bem, além dessa pressão que o Porto tinha de vencer por causa dos pontos, obviamente, também vinha de uma má série de resultados nesta Liga dos Campeões, não só de resultados, mas também de exibições pouco convincentes para aquilo que é a qualidade do plantel portista, e esta entrada no jogo parecia que estava a ser um remember daquilo que tinha acontecido em Barcelona, em Paris ou em casa frente ao PSG, mas o que é certo é que o Porto conseguiu, a meio da primeira parte, depois de estar a perder, eu não sei bem, deixa-me às cábulas, 6-1, perto dos 10 minutos, foi uma entrada muito má do Porto. Minutos mais tarde, Magnus Andersson, com uma paragem de jogo muito pertinente, introduziu 7-6 e Fábio Magalhães fez, na minha opinião, um dos seus melhores jogos neste 7-6, terminou o jogo com 10 assistências e 5 golos, e o 7-6 claramente foi a chave deste jogo. O que ele teve muitas dificuldades, o Porto encontrou muitas soluções logo na primeira decisão do Fábio, normalmente ou a bola ia para o Salina ou aparecia logo o Rui à direita do Fábio e conseguia finalizar, e o Porto foi crescendo mesmo frente a um Wolf em dia super sim,
com uma grande exibição, o Porto foi crescendo e conseguiu tomar a liderança do marcador e sem nunca voltar a perder a liderança, apesar do que ele ir crescendo também no jogo, o Porto conseguiu manter o seu nível, manter um 7-6 muito perto da perfeição e com uma vitória muito importante e para as ambições do Porto, para tentar seguir para a fase eliminar desta Liga dos Campeões. Exato, foi um jogo em que, tal como tu disseste, Fábio Magalhães acaba por se destacar, termina com 10 assistências, Rui Silva também, o Que foi grande o Rui Silva MVP desta jornada. jornada. Exatamente, era onde eu ia tocar. Rui Silva que continua a destacar-se, eu mantenho a minha opinião, já há 2 ou 3 anos, continuo a achar que é dos centrais mais subvalorizados, pelo menos da Europa, se não mesmo do mundo, pela forma, pelo impacto que tem na forma como o Porto se organiza. Ele terminou este jogo também com 9 assistências e depois também Pedro Cruz, Ema, que se destacou aí sim no capítulo da finalização. Ele terminou com 7 golos, foi o melhor marcador do lado dos Dragões, e realmente muito se falou, e nós próprios falámos do que seria Pedro Cruz pós Águas Santas. Ele realmente, e nós já falámos disto aqui também no intervalo, afirmou-se, mostrou que realmente o Pedro Cruz que nós vimos no Águas Santas não era necessariamente o Pedro Cruz jogador, percebes aquilo que eu estou a querer dizer? Ele era mais do que apenas aquilo que mostrava no Águas Santas, que era a função que lhe pediam para fazer, exatamente num rematador, num finalizador, daquele bombardeiro que terminava os jogos com 10 e 11 gols. E se calhar ele agora no Porto, não sei se concordas, tem mostrado que há mais para o Pedro Cruz do que aquilo que ele mostrava no Águas Santas, ou que se calhar saltava mais à vista. Bem, eu acho que a diferença é mais essa, que ele no Águas Santas acabava por ter mais protagonismo, mais responsabilidade e dava muito mais nas vistas. Não é que não me dê no Porto, e eu lembro-me perfeitamente de quando estávamos a gravar um dos episódios especiais de transferências, que falámos desta transferência do Pedro Cruz do Águas Santas para o Futebol Clube do Porto, eu referir que, na minha opinião, o Pedro Cruz era dos jogadores mais completos no campeonato português, porque é um jogador bastante inteligente, tem um excelente remate exterior, capaz de resolver situações 2 para 1 e mesmo os duelos individuais, e a nível defensivo também é um bom defensor, e daí eu achar que obviamente foi uma contratação que ninguém estava à espera, pelo menos eu não estava, mas que ao mesmo tempo faz muito sentido, porque é um jogador que tem muito para acrescentar em várias situações de jogo, e felizmente para o Porto, o Pedro Cruz também se tem conseguido adaptar a jogar a lateral direito nas situações do 7-6 e com muito sucesso tem ajudado o Porto também a bater os livros de 7 metros, por isso é que ele tem assinalado tantos golos, mas tem estado muito bem e afirmou-se claramente como uma boa contratação para o Futebol Clube do Porto. E tocando aqui em mais um capítulo que acabou por ser decisivo, também o disseste agora na tua intervenção, ou na anterior, relativamente ao 7-6. O 7-6 do Porto não é desconhecido para ninguém, e é uma das grandes razões para o 7-6 da seleção ter sido tão dominante durante tanto tempo. E ainda que sequer tínhamos deixado de ver tanto o 7-6, a verdade é que aqui acabou por ser decisivo. O 7-6, eu sou-te honesto, eu não tenho nada contra o 7-6. Eu acho que se é, uma das formas, uns recursos táticos que as equipas têm e que podem utilizar para chegar mais perto da vitória, e é toda uma outra forma de jogar handball, e que obriga não só o ataque, mas também a defesa a evoluir ainda mais. Portanto, eu não tenho nada contra equipas que utilizam o 7-6, até enquanto continuar a funcionar, continue-se a utilizar o 7-6. Mas está além do Shubaev, o treinador do Kielce, é um desses defensores que o 7-6 devia ser total e completamente banido. E ele no final da partida disse que o Porto, e aqui vou citar, o Porto fez um grande trabalho, mas isto do 7-6 é um handball muito confuso para mim. Nunca vou jogar este tipo de handball, não é nada contra o Porto ou esta equipa, mas na minha opinião não é bom. Magnus Andersson também deu a sua opinião relativamente ao 7-6 e disse que a equipa precisava desta vitória, antes de mais, que a equipa tinha tido alguns maus jogos e que isto tinha sido muito importante para eles, que estava orgulhoso dos seus jogadores, e depois disse: também não gosto do 7-6, só quando o Porto o utiliza, é uma boa arma para nós. O que é que posso dizer? Jogamos muito bem no 7-6. O 7-6, eu não sei, ou melhor, eu penso que sei a tua opinião, mas para quem está a ver e a ouvir e não sabe, vou também perguntar, porque
eu juro que não consigo mesmo compreender, olhando de fora. Claro que para os treinadores têm sempre uma ótica diferente de quem está lá dentro, mas eu não consigo compreender de onde é que vem todo este ódio contra o 7-6 quando é um recurso como outro qualquer. Não percebo. É porque não consegues ganhar perante um 7-6, então é normal que não gostes de um 7-6. Não, mas Sim, já vimos, por exemplo, Portugal utilizar o 7-6 e e ser não correr bem. completamente aniquilado. Claramente. Mas um 7-6 que, quando tem muito sucesso, que foi o caso deste jogo do Porto-Chelsea, é muito complicado e eu acabo por perceber o talento do Shvaev porque ele não consegue parar o 7-6 do Porto e acaba por ficar ali um bocadinho passa a expressão, porque claramente o talento do Shvaev não é um treinador incompetente, mas fica ali um bocadinho de incompetência a nível defensivo, porque eu lembro-me dos primeiros 3, 4 ataques do Porto, se não são os 4, pelo menos 3, o 7-6 é resolvido da mesma maneira. O Fábio Magalhães ataca solta à direita e o Rui Silva, que está ali já nos 7, 8 metros, dá um apoio e está sozinho aos 6 e marca gol. Ele marca 3 golos assim quase seguidos e isso lá está, é a incompetência. Um jogo de Liga dos Campeões, a mesma equipa não pode arranjar a mesma solução tal e qual 3 vezes seguidas. Exatamente. As equipas têm de se ir adaptando e eu percebo que seja complicado parar um 7-6, ainda para mais quando tens um Fábio Magalhães que te ataca virado para a direita e mete um passo por trás das costas para o pivô que está nas costas dele, ou assiste o ponto a contrário, ou dá continuidade. É muito difícil parar este 7-6. Já vimos e sabemos que é possível, tanto seleções como clubes, a defenderem muito bem o 7-6 do Futebol Clube do Porto. Contra o Chelsea foi um 7-6 quase perfeito. O Chelsea não se conseguiu adaptar, não conseguiu parar nem o Fábio nem o Rui Silva e acabou por não ter sucesso, mas esta conversa de não gostar do 7-6 é muito característica dos espanhóis, porque os espanhóis têm muita dificuldade e não podem aplicar a defesa que eles mais gostam, a defesa tão subida, porque acabam por abrir muitos espaços e não podem, porque têm 2 pivôs nas costas e estão em inferioridade. E também dos franceses, lembram-me perfeitamente depois de Portugal vencer a França, com o 7-6, Nicola Karabatic também vir a público dizer que não percebia quem utilizava o 7-6, mas até podemos passar isto para outras modalidades, porque no futsal é muito normal também se jogar o 5-4, 5-4 é portanto acho que normalíssimo. é uma opção tática e as E não pessoas têm... vemos, por exemplo, ou pelo menos sequer sou eu que não tenho tanto contacto quanto com o futsal assim, mas não parece que o ódio, ou pelo menos a pública, esse ódio relativamente ao 5-4 seja tão forte quanto aquilo que se vê no 7-6. Eu compreendo tudo aquilo que estás a querer dizer e até certo ponto é verdade, mas há dias em que as coisas correm bem e o 7-6 é um recurso tático como outro qualquer. Eu acho é que há aqui a coisa de se eu ganhar, se eu conseguir defender bem, ultrapassar o 7-6, então, ou se for eu a utilizar, não há problema nenhum. Mas quando sou eu a perder porque não consigo parar o 7-6, então o 7-6 está mal e não deve ser utilizado. Eu acho que é um recurso tático quanto o outro qualquer. As regras, entretanto, alteraram-se nos últimos anos para já não ser como era antigamente, em que o jogador continuava a ter que ter a camisola do guarda-redes, agora já não é preciso ter um guarda-redes, entre aspas, dentro de campo. É mais um recurso técnico, é mais um recurso tático, quero dizer, e eu pelo menos, não é de agora, sempre me habituei, enquanto estava a jogar nos escalões mais jovens, utilizava-se, às vezes tirava-se o guarda-redes e metia-se outro jogador de campo quando era preciso, ou quando estávamos em inferioridade numérica para ficar em igualdade, ou então para jogar em superioridade numérica. Faz-me alguma confusão toda esta, mas isto não é de agora, já o ano passado falávamos sobre isto aqui no intervalo. Eu acho é que quando se ganha a malta não se importa, mas depois quando se perde e quando é assim tão decisivo, já não gosto. E depois acho que concordo também com aquilo que estás a dizer. A escola francesa e espanhola que tem tanto poder, aqui não estou a dizer isto no mau sentido da questão de poder, mas realmente é uma escola que vários treinadores de alto nível decidem e crescem nessa escola. É normal que depois não gostem por não poderem fazer aquilo que mais apreciam e defender da forma como apreciam. Não sei se queres acrescentar só mais alguma coisa relativamente a este jogo, destacar mais alguém ou mais algum ponto, ou podemos passar já para a European League? Acho que podemos passar já para o 7-6 do Benfica na European League. Pronto, então mas já se adiantou aqui, falamos então do jogo entre a equipa do Nantes e a equipa do Benfica que se disputou em França, um jogo
que fica logo desde o início caracterizado e é marcado pelos casos de Covid com que a equipa do Benfica se apresentou. Acho que foram 5 ou 6, se não me engano, atletas que não puderam viajar para a França porque estavam infectados ou estavam positivos para a Covid-19, que depois, entretanto, também, e já vamos tocar mais à frente, levou a que o clássico que devia estar a ser jogado hoje, quando estamos a gravar este episódio de segunda-feira, fosse adiado, o clássico entre Benfica e Porto. Mas foi um jogo, Emma, que nós, logo antes da partida, quando fizemos a antevisão aqui no intervalo, dissemos que ia ser muito complicado, e o próprio Nantes também sabia disto. Pedro Portela, que fez a antevisão para a HF, falou disto. Um Benfica, então, que consegue ir com 12 jogadores, tal como nós falamos antes de entrarmos aqui no programa, que se apresentou com, no fundo, um trio para todos os setores, e que consegue um empate a 33 depois de ter estado a perder na fase inicial da partida, não deixa de ser um grande resultado, ainda para mais num pavilhão que estava praticamente cheio, com mais de 9 mil espectadores, se eu não me engano. Portanto, como é que tu caracterizas esta vitória do Benfica frente a um Nantes forte, fora de casa, e com 12 jogadores que levaram e obrigaram Chama Rodrigues, no fundo, a fazer aqui uma autêntica giga-joga e a tentar aguentar-se ao máximo? Acho que isto foi, eu já ia dizer uma vitória, porque realmente este empate do Benfica em Nantes é um resultado, eu acho que se pode dizer histórico para esta equipa do Benfica, que se apresentou, como tu disseste, com 12 jogadores. E é preciso frisar, tinham apenas 3 primeiras linhas, sendo eles o Belón, o Francisco Pereira e o Arnal Garcia, que o ano passado, por exemplo, praticamente só jogava à ponta, e sabemos que tem muito pouco tempo de jogo na primeira linha. E depois tinham 3 pontas, o Jonas Kalman, ou Chalman, não sei como é que se diz corretamente, o Ole Ramel, o Carlos Acho que é calma. Martins, depende, acho que em sueco se pode ler Chalman. Tá bem, Mas, ok. ok, seguindo. Depois os pivôs tinham os 3 habituais e tinham também 3 guarda-redes. 12 jogadores para um jogo de Liga Europa com um nível altíssimo em Nantes, perante quase 10 mil espectadores e contra uma das maiores candidatas a vencer esta Liga Europeia. Não era um jogo fácil para o Benfica, e nestas condições ainda menos, mas como tu disseste, Chema Rodrigues, e muito bem a tirar ali os coelhos todos da cartola e acabar por experimentar aquilo que podia, porque não acabava por não ter recurso para muito mais. É um jogo onde podemos ver Alexis Borges a bater 7 metros, Alexis Borges a atacar a central, e um 7-6, algo inédito com 3 pivôs, jogando fora com Belón e Arnau como central esquerdo e central direito, e ali a jogarem muito com a relação com os pivôs, e a equipa de Alberto Entre Rios a ter muita dificuldade para parar estas relações com a segunda linha. Eu não ouvi a conferência de imprensa pós-jogo, não sei se o espanhol Alberto Entre Rios também teve a mesma opinião de talento do Schweb em relação ao 7-6, mas que é certo é que o Benfica tem muito mérito neste empate, e até é engraçado o último time-out que Chema Rodrigues tem nos últimos talvez 5, 6 minutos de jogo. Ele só diz aos jogadores: eu sei que vocês estão muito cansados, mas chegamos até aqui, vamos lutar até ao fim. E na altura o Benfica acho que ainda estava na frente, esse time-out até foi solicitado pelo espanhol, o técnico do Nantes, mas este Benfica teve mesmo muito mérito, todos os jogadores, e era notável o cansaço físico e psicológico também, acredito, porque o Benfica não entrou bem no jogo, e jogar perante quase 10 mil adeptos não deve ser nada fácil, mas acredito que a motivação os fez conseguir ter este grande resultado em França. Mas como é que... porque realmente é algo que eu pelo menos não me lembro de ter visto num passado recente, ver uma equipa ainda para Eu mais nunca afetada vi. com Covid. Vamos falar, retirando aqui o Covid da equação, mesmo que fossem lesões, não me lembro de ver uma equipa atuar assim com tantas baixas, e logo os jogadores tão importantes e fundamentais para aquilo que é o Benfica atual. Como é que eu aqui estou-te a perguntar, a apelar se calhar mais à veia de treinadora, como é que se encara um jogo destes do ponto de vista de um treinador, sabendo que, tal como tu disseste, vais jogar num pavilhão completamente ao rubro. Aliás, no final da partida, Valer Rivera destacou os adeptos, disse que tinham sido
o ambiente foi incrível, que eram os melhores adeptos da Europa e que para eles tinha sido espetacular jogar à frente de tanto público. A que é que tu apelas aos jogadores? No que é que tu pegas? Porque mesmo do ponto de vista tático, não há muito que tu, penso eu, o que é que tu vais dizer a uma equipa que está tão, não diria combalida, mas que falta tantas opções, não é? Que sabes logo que vais ter que fazer grandes adaptações. A que é que tu apelas aos jogadores? É mesmo essa veia pessoal da motivação, da superação, porque do ponto de vista tático não há muito que tu possas explicar a um Alexis Borges, olha, agora vais estar aqui e tens que te orientar, não é? Eu acho que estes jogos têm aquela característica de, primeiro de tudo, não há responsabilidade. O Benfica, a partir do momento que chega a Nantes com 12 jogadores, com tantas ausências ditas importantes, e eu lembro-me perfeitamente, o Pedro Portela falou que eles tinham que ter muita atenção ao Petar Diordic, e o Petar Diordic nem sequer esteve presente, bem como ao Lazar Kukic, que se têm afirmado como peças fundamentais deste plantel do Benfica, e é isso mesmo. O Chema Rodrigues chega à França, bem como os seus jogadores, sem qualquer pressão de ganhar o jogo, vão para um jogo que vão fazer aquilo que sabem, sem inventar muito, até certo ponto. Depois claramente também para acabar por gerir um bocadinho o cansaço dos jogadores da primeira linha, Chema Rodrigues decidiu arriscar e ter os 3 pivôs em campo ao mesmo tempo e acabou por correr muito bem, isto porque no início a equipa do Nantes estava a tentar tirar Belone do jogo com uma defesa individual, e a resposta que Chema Rodrigues encontrou foi colocar o 7-6 para obrigar a defesa a baixar, e a partir daí eu acho que o treinador não tem qualquer tipo de pressão. Se aquele 7-6 corresse mal e o Benfica perdesse por 10 em França, não era escandaloso. E foi, lá está, sem pressão, com muita motivação, acabaram por fazer um resultado inédito, diria eu, e com muito mérito. Desculpa, estava aqui com o problema no microfone. Não, Mas estava-te a dizer que sim, eu aliás acho que esse é o único ponto por onde se pode pegar, não é? É o facto de, no fundo, os jogadores poderem jogar sem pressão, porque tal como nós temos com todas estas condicionantes, o mais expectável era a derrota, não é? Portanto, no fundo, com o sentimento que, atenção, isto não é um jogo dado, não é? Até porque o Benfica está a lutar por um lugar nos 16 avos de final ou nos quartos de final da partida, não é? Da competição. Neste momento está em segundo lugar com mais um ponto do Conante, portanto, este não era de todo um jogo para se dar de barato, porque estes pontos no final das contas acabam por fazer a diferença, mas sem essa pressão, porque os jogadores mais influentes, ou dois dos jogadores mais influentes desta equipa, estavam de fora, e portanto logo por aí eu acho que os jogadores, ao jogarem sem essa pressão, toda a gente sabe, e tu sabes melhor que ninguém, também pelos teus miúdos, que depois, quando não há essa pressão, às vezes conseguem fazer coisas que nem eles próprios sabem que conseguem fazer. Foi assim um empate a 33 entre Benfica e Nantes, e depois quem não teve tanta sorte, sorte que isto não tem nada a ver com sorte, não é? Isto, a sorte trabalha-se, foi o Sporting, que infelizmente acabou por perder na Macedónia, contra contra o Pelister. E era um jogo que nós também falámos antes da partida que não ia ser fácil para o Sporting. Não é fácil, e isso toda a gente sabe que não é fácil jogar na Macedónia. Normalmente, para além da viagem, é difícil jogar sempre nesses pavilhões e nesses países de leste. Surpreende, apesar de tudo, aqui a diferença. Estes 6 golos. Se eu não tivesse, claro, acaba por surpreender, porque acho que o Eurofarm Pelicer é uma boa equipa. Obviamente que jogar na Macedónia não é fácil, mas não acho que seja muito superior a esta equipa do Sporting. Aliás, acho que o Sporting tem equipa para vencer o Pelicer, e prova disso é o jogo no pavilhão João Rocha, que apesar do empate ficou claro que o Sporting tinha tudo para vencer o jogo, apesar, não foi competente a esse nível. E aqui na Macedónia o Sporting voltou a não ser feliz, e a jogar num pavilhão com um ambiente muito complicado também, pavilhão cheio, não com tantos adeptos quanto em França, mas com adeptos bastante diferentes e com um ambiente complicado. O Sporting acabou por não conseguir sorrir, e aqui
eu tive a oportunidade apenas de ver a segunda parte do jogo e o Sporting ainda esteve ali bastante perto e a lutar para recuperar o resultado, e há um momento em que Ricardo Costa aposta mais na juventude e na irreverência da sua equipa e acaba por não correr bem. Sabemos que, e já vimos muitas vezes, por exemplo, no Benfica Sporting, Martim Costa a entrar nos momentos decisivos e a arriscar muito e a correr bem, e acabou por matar o jogo aí. Aqui na Macedónia a história foi um bocadinho diferente, mas também é normal, não pode correr sempre bem, e a Juventude acabou por cometer alguns erros que colocaram logo o Sporting a 5, 6 golos, que foi muito difícil de recuperar, e já estava o jogo na reta final também, era mesmo tudo ou nada, e acabou por não sair bem esta equipa do Sporting. E depois só um à parte que achei bastante curioso, quando o Ricardo Costa está a perder já por 6, 7 bolas, faltam menos de 1 minuto, alguns segundos para terminar a partida, e ele coloca um time-out para dar um discurso quase que pedagógico, motivacional pós-derrota, aquilo que talvez fosse dizer, e talvez tenha dito de novo no balneário após o jogo, mas achei curioso parar o jogo a 40 e tal segundos do final, a perder por 6 ou 7 bolas, e dizer aos seus jogadores que aquilo que eles estão a viver na Macedónia, aquele ambiente e aquela superioridade motivacional que o Eurofarm Palliser tinha sobre eles, é isso que nós, parafraseando o Ricardo Costa, que nós temos que ter quando eles vão ao pavilhão João Rocha, quando os nossos adversários vão jogar em nossa casa. É isto que eles têm que sentir. Nós temos que ser... Pronto, achei muito curioso parar um jogo, pedir um tempo técnico para dar esse discurso motivacional, e também acho que mostrar que ainda faltam muitos jogos e que este grupo também está assim um bocadinho embrulhado, e tudo pode acontecer para este Sporting, que julgo eu tem ambições para chegar mais longe nesta Liga Europa. E achas daí também, se calhar, a importância de Ricardo Costa, porque, e nós falámos disto ao longo do verão, ao longo da pré-temporada e mesmo no início da temporada, a juventude desta equipa, porque é verdadeiramente uma equipa muito jovem e juventude em posições-chave de qualquer equipa, especialmente na primeira linha. E achas que aí este papel, este papel educacional de Ricardo Costa, ele próprio que sabe como é, por ter sido coordenador do Colégio dos Carvalhos durante muito tempo, achas que ganha uma importância ainda maior para estes momentos de aprendizagem do Sporting, desta equipa tão jovem, que são poucos os que já tiveram estes momentos assim de maior pressão e de terem que vencer? Relembro-me muito bem do ano passado, não foi? Na altura contra o Wisla Plock, em que Salvador aí teve um momento de aprendizagem muito grande, quando tem aquele último lance contra o Wisla Plock, que depois acaba por ditar mesmo a eliminação do Sporting. Achas que estes momentos ganham uma importância ainda mais, mesmo para aquilo que vai ser o resto da época do Sporting, não só na Europa, mas também no campeonato, para a equipa perceber que vai haver momentos, mais perto do final da época, é que a pressão vai ser muito grande por terem que vencer, porque estão a lutar por um título, seja taça, seja campeonato, e aí vão ter que ser fortes para, mesmo quando se encontrarem, por vezes, mesmo do ponto de vista anímico, em baixo e nesse momento se sintam inferiores ao adversário, terem que dar a volta e superiorizar-se e ganhar essas forças para poderem recuperar e empatar ou mesmo chegar ao triunfo? Sim, claramente que os jogadores, nomeadamente estes jovens do Sporting, precisam dessa aprendizagem e dessa experiência que, como já falámos aqui, não dá para abrir a cabeça e meter-lhes isso lá dentro. São coisas que eles têm que viver para poderem aprender e ultrapassar isso, e eu acho que isso é uma das chaves de qualquer desporto coletivo, o grupo ser capaz de se unir, de se reinventar, de estar por baixo e ter forças para perceber que mesmo estando a perder, mesmo estando tudo a sair mal, é capaz de melhor e tem que fazer melhor. E acho que isso caracteriza também os grandes jogadores, aqueles que têm capacidade de... Lembrei-me agora assim de repente do Shvaev, que também contra o Porto não teve essa felicidade, mas é um jogador que tem a capacidade de ter que assumir e sabe que tem capacidade para assumir e assume. Acho que, tocando aqui no Martim Costa, porque eu falei dele, no Benfica fez isso muito bem, entrou, tinha que assumir, assumiu, correu muito bem. Na Macedónia não correu tão bem, mas faz parte.
ao do Shbaev também não correu tão bem no Porto, e ele já não é nenhum jovem, já não está aqui para aprender a lidar com isso. Acho que este Sporting tem muitas pernas para andar, sinceramente acho que é um projeto muito interessante. Claramente que são jovens e pode correr tudo muito bem ou pode não correr, mas é uma equipa interessante e que está a ser trabalhada, e vamos ver o que é que eles são capazes. Sim, exatamente, vamos ver então aquilo que vai acontecer. Agora, no que diz respeito às competições europeias, vamos ter uma pausa ainda longa, vão ser aproximadamente 10 semanas de paragem devido agora não só ao Natal, passagem de ano, mas depois também o Campeonato da Europa no início de janeiro. Portanto, as competições europeias só voltam em fevereiro. Nessa altura vão ficar na European League cerca de 4 jornadas por jogar. Na Liga dos Campeões não sei, mas também não devem faltar muito mais jornadas até ao fim. Se não me engano, também devem ser 4 ou 5. O Porto tem 2 jogos em casa, 2 jogos fora, contra o Flensburg, o Motor, Não, recebe, Veszprem. são 4 Não, não, jogos. são 4 São 4 jogos, não jogos. são? Veszprem e depois falta mais um. West Motor, Flensburg, Motor e Dinamo Flensburg. Bucareste. Exato, Dinamo Bucareste, era esse que faltava. Portanto, ficam a faltar 4 jornadas para o fim da fase de grupos. Vamos então voltar com as competições europeias em fevereiro, já depois não só da pausa de Natal, passagem de ano, mas depois também desse campeonato da Europa. O que não parou e também não vai parar agora ao longo das próximas 10 semanas, pelo menos não 10 semanas, vai parar, mas um espaço temporal um pouco inferior, é o nosso campeonato de placar handball, que teve mais uma jornada este fim de semana, com aqui um regresso infeliz da Covid àquilo que é o nosso dia-a-dia handbolístico ou desportivo. Infelizmente tivemos 2 jogos que não se realizaram, não só o clássico que se devia realizar hoje, segunda-feira, entre Benfica e Porto, mas também o jogo entre o Belenenses e a equipa do Ada Maia, Universidade da Maia, que também não se disputou por casos positivos de Covid na equipa de Belém. Ema, de forma muito curta, é pena, mas nós já sabíamos que isto ia eventualmente acontecer, não é? O Covid voltar a surgir nas nossas vidas. Esperemos é que não passe disto, não é? Esperemos que estes jogos agora possam ser repostos e que não continuem, não é, a propagar-se desta forma, para que, se Deus quiser, não aconteça aquilo que aconteceu ano passado. Sim, eu espero mesmo que isso não volte a acontecer. Desde já rápidas melhoras tanto para os positivos do plantel do Benfica e também do Belenenses, que recuperem rápido e que isto tudo volte à normalidade e que não vejamos o nosso handball a parar outra vez, que tudo começou assim, com um adiamento aqui e outro ali, e depois acabou por ser inevitável parar. Eu espero que isso não volte a acontecer. Também agora teremos a paragem de Natal e passagem de ano, e acho que as pessoas se vão portar bem para que agora em 2022 as coisas comecem a abrandar e a melhorar. É esse o meu desejo, pelo menos, para que o nosso handball possa continuar nas melhores condições, e para que tenhamos também um europeu já em janeiro com adeptos na bancada, porque é totalmente diferente jogar com ou sem público. Sim, isso não há dúvida nenhuma, esperemos e acredito que sim, acredito que toda a gente se vai portar bem e que agora depois tudo vai voltar a mesmo, ainda para mais quando sabemos que vamos ter um campeonato da Europa. Esperemos que tudo corra pelo melhor, mas aquilo que importa neste momento não é o Covid, é sim aquilo que se passou no campeonato de placar handball 1 na 13ª jornada. E Emma, passamos assim aqui um bocadinho, não sei se há algum resultado que tu queiras destacar mais, um Vitória que recebeu e venceu o Avanca por 33-29, não é? Aqui continua esta boa época do Vitória. Um ABC, e se quer tocarmos aqui um bocadinho nisto, não é? Um ABC que 2 jogos com o Filipe Magalhães, 2 vitórias, foi frente a um chicken ball que nós também já falámos aqui e não está a ter a melhor das épocas. Esperemos que não aconteça aquilo que aconteceu com o Boa Vista o ano passado, que realmente foi uma época muito negativa em termos de resultados, mas aqui 2 vitórias importantes, mesmo do ponto de vista anímico, não é? Para o ABC, que já consegue aqui uma margenzinha um bocadinho maior relativamente ao 15º lugar, que é do Boa Hora. Sim, eu acho que estes resultados são principalmente muito importantes em termos motivacionais. Tal como tu referiste, o Chico Handball não está a fazer uma boa época, não tem conseguido conquistar pontos, e o ABC aqui com uma vitória mais ou menos natural, mas que motivacionalmente é muito importante para este ABC que acabou por passar agora pela mudança de treinador, uma mudança interna que busca
os bons resultados que procura. Já estou a ficar muito brasileira, na semana passada é enquete, agora é busca, que Nós já procura. vamos falar dessa enquete. Atenção que a enquete ainda vai chegar mais à frente. Não percam aqui, porque nós vamos falar da enquete mais à frente no episódio. Pronto, como eu estava a dizer, o ABC pronto, consegue aqui conquistar a segunda vitória consecutiva, consegue conquistar mais pontos, e acho que paulatinamente vai conseguir ir subindo um bocadinho nesta tabela classificativa, mas também temos de ter em conta que o resto está tudo muito equilibrado, retirando ali aqueles primeiros 3 mais 2, talvez. O resto é tudo muito inesperado e o ABC tem que entrar nesta luta. E se calhar vou já armar-me em Leonardo Bordões e tocar aqui um bocadinho naquilo que tem sido o Horta nas últimas 2 jornadas, também venceu, somou agora a quarta vitória e também começa a entrar ali naquela luta da confusão, diria eu. Sim, o Horta que recebeu e venceu o Boa Hora por 28-23, aqui um triunfo. Nós sabemos as vitórias para o Horta, especialmente nos Açores, são sempre fundamentais. E como tu disseste, é um campeonato em que da quinta posição até à nona, está aqui tudo muito condensado. Temos em quinto lugar um Gaia com 28 pontos, um Belenense em sexto com 28, a Adamaia com 27 em sétimo, um Vitória em oitavo com 27 pontos e depois aqui um Avanca com 23 pontos, já a descolar um bocadinho mais, mas depois volta aqui a estar tudo muito 21, 21, condensado. 20, 20. O Madeira Sá em décimo lugar com 21 pontos, Sporting da Horta com 21 pontos em décimo primeiro, o Povo em décimo segundo com 20, São Joanense com 20 em décimo terceiro e depois aqui um ABC em décimo quarto com 19 pontos. Portanto, temos aqui tudo muito, muito condensado, temos parece aqui quase, olha, e não falando de Fórmula 1 ou de MotoGP, parece que temos assim aqui, ou de ciclismo, parece que temos assim aqui 3 pelotões, aqui 3 grupos muito fortes, cada um a fazer a sua corrida, e vamos ter de certeza, tal como tivemos ano passado, emoção até à última jornada. Tocando então aqui só nos outros resultados, Emma, um Gaia que vence na Póvoa, a equipa do Póvoa por 30-29, um Sporting que foi ao Funchal recuperar depois da derrota europeia e venceu de forma clara o Madeira Sá por 41-18, e depois aqui um Águas Santas que também se superiorizou à São Joanense por 33-24. Neste momento, não é? E sabendo que já temos aqui equipas com mais jogos e equipas com menos jogos, mas muito equilíbrio, que era aquilo que nós íamos esperar e que nós já esperávamos à entrada para este campeonato. Sim, muito equilíbrio. Claramente que os 3 grandes estão um patamar acima e depois ali Águas Santas e Belenenses têm-se conseguido distanciar ligeiramente, mas até mesmo para esses e para o Gaia que está a fazer uma grande temporada, os jogos contra quase todos os outros adversários, retirando quem está ali naquele último pelotão, são muito complicados e o resultado acaba por ser inesperado. Prova disso é o Gaia vencer por apenas uma bola o Póvoa, que, falando desta época do Póvoa, não está a fazer claramente uma boa época, falámos nisso no último episódio, e o Gaia, que está a fazer uma grande temporada com bons resultados, acabou por vencer apenas por uma bola na Póvoa de Varzim, num jogo que também poderia ter sorrido para o Póvoa, que na minha opinião está a precisar de voltar às vitórias, porque fez uma época brilhante na temporada passada e este ano está a ter um início assim um bocadinho complicado. Sim, eu acho que foi aquilo que nós falámos, que o ano passado realmente o Povo entrou com a pedalada toda, e este ano sequer está realmente a ter aquele que é o choque de estar no convívio dos grandes, no campeonato placar handball 1, aqui a ter mais dificuldades. Por outro lado, temos uma São Joanense que depois de um ano passado difícil, este ano reforçou-se e muito, e acho que também podemos dizer bem, e portanto mais competitiva, que consegue disputar os jogos e já tem, acho que tu disseste isto no último episódio e no anterior, mais vitórias, ou o mesmo número de vitórias que tinha, Mesmo. já tem em 13 jornadas o mesmo número de vitórias que teve o campeonato passado inteiro, não foi? Sim, a oitava jornada conquistou a quarta vitória, igualando o registro da época anterior. Exatamente, portanto vemos aqui realmente um nível qualitativo para seu ter subido e daí termos este equilíbrio por toda a tabela classificativa. Relativamente a enquetes e a tudo mais,
Eu não vi enquete nenhuma, não sei se quem Eu nos está a só seguir. coloquei no Instagram. Eu peço imensa desculpa, mas desta Não, vez isso é não mentira. faço. Eu não vi nada. Então se viste, não me identificaste. Pois não te identifiquei, mas eu até vou ver quantos votos é que teve. Dá-me só um segundinho. Mas eu quero saber qual é que foi a questão. Se acham que o Leonardo devia cortar o cabelo. Isto é uma falta de respeito. É multiplataforma. Twitter, YouTube. Não, mas eu não coloquei no Twitter. Eu errei, porque eu disse aqui que eu ia colocar no Twitter. Mas não se preocupem que amanhã, agora, neste momento que me estás a ouvir, já podes ir ao meu Twitter e responder à enquete. Vota na enquete da Emma relativamente ao meu cabelo. Para este episódio foi com um penteado diferente. Se gostaram ou não, digam na enquete da Emma Mas ou foi identifiquem no equilibrado, Twitter. digo-te já. Foi equilibrado? Então o que é que disseram? Também a enquete está assim um bocado mal colocada, diga-se de passagem, Ah. quase não se vê. Mas tem 9 sims e 6 nãos. Mas qual é que era a pergunta? A Era qual? questão é, o Léo deve cortar o cabelo? 9 sims, 6 nãos. 6 não. Para mim, eu gosto desses 6. Portanto, Não, mas para mim... as pessoas inteligentes votaram sim. Sério. Mas isso é relativo, sabes que isso é tudo subjetivo. A verdade é que digam na enquete da EMA ou falem connosco nas redes sociais sobre não só o que acharam do cabelo neste episódio, mas também aquilo que têm achado no intervalo. Se tiverem ideias, comentários que queiram trazer ou outro tipo de programas que queiram ver aqui no intervalo, nós agradecemos sempre os vossos contributos e os vossos feedbacks. Emma, não sei se queres deixar então só aqui uma última mensagem a quem nos acompanhou em mais um episódio. Quero sim. Quem não obteceu o Leonardo no início do episódio, podem ir agora ao nosso website, porque provavelmente a esta hora as votações já estão abertas, e votar nos vossos preferidos nas 14 categorias diferentes que temos para premiar os portugueses que mais se destacaram, não só nos campeonatos internos, mas também aqueles portugueses que jogam nos campeonatos europeus. É só europeus. Sim, exatamente. Uma coisa que eu também acho que é preciso frisar, Emma, porque realmente também tivemos bastantes comentários e mesmo mensagens relativamente a este assunto, que é relativamente a quais é que são as opções de voto. Nós não decidimos e não andámos a falar, olha, e mete este, mete aquele, mete o outro, nesta ou naquela categoria. Não, porque há muita gente que pode não pensar, e daí também eu acho que é importante nós dizermos qual é que foi o processo. Nós enviámos para todos os clubes da primeira divisão um inquérito que foi passado Primeira divisão a dirigentes, masculina e primeira divisão masculina e feminina, que foi passado a dirigentes e treinadores para eles poderem votar, na sua opinião, quem era o melhor jogador, a melhor jogadora, o jogador revelação, guarda-redes, prémio comunicação, treinador, tudo isso. Portanto, não veio apenas de nós, não veio de nós, veio da votação de pessoas que fazem isto todos os dias e que é o seu, não diria se é o seu trabalho total, mas as pessoas e treinadores e dirigentes que estão na primeira divisão masculina e feminina, e daí pegámos nos 4 mais votados e são esses então que passaram para a votação do público. Portanto, ainda que nós possamos compreender, isto depois também tem sempre que ver com opiniões de cada um, que se calhar jogador A ou jogador B, ou treinador A ou treinador B, ou clube A ou clube B, podiam entrar ou sair. A verdade é que foi isto que foi votado pelos representantes dos clubes da primeira divisão masculina e da primeira divisão feminina. Nós pegámos nos 4 primeiros e são esses então que passámos para todos vocês poderem votar. Portanto, foi esse o processo. Eu acho que também é importante mostrarmos às pessoas que não fomos nós que decidimos, olha, mete este, aquilo e o outro, pá, estamos aqui indecisos entre dois, manda uma moeda ao ar e vamos ver, aquele que calhar é o que entra. Não, foi mesmo um processo que passou, que demorou algum tempo, e então são estes depois, em cada categoria, os 4 finais que passamos para vocês, para poderem então votar e decidirem dentro desses 4 quem é que mais merece ser premiado. Tal como a Emma disse, essa votação já vai estar disponível na altura em que estiveres a ver ou a ouvir isto no nosso site, portanto passa por lá, nós também vamos depois disponibilizar o link nas nossas redes sociais e basta passares por lá, tocares e depois deixares então o teu voto, seja no Twitter, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, na Twitch, em todas essas plataformas. Continua a acompanhar-nos aqui na 7 metros. Mais uma vez, obrigado por todo o teu apoio. Este foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabaixo. O meu nome é Leonardo Donhos. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.